Boa tarde, gente. Tudo bem? Quase que eu caí. Eu falei, eu sou mestre de fazer umas atrapalhadas, viu? Falei, nossa, eu vou começar aqui caindo, fica difícil, né? Que bom estar aqui com vocês, viu? Pessoal aí de cima, tudo bem, gente? Boa tarde. Eu falo que tem alguns lugares que conquistam a gente, né? E eu posso falar que toda vez que eu estou aqui com vocês, já participei de alguns eventos aqui também, a gente se sente tão bem, estamos em casa aqui, né? Vocês são tão acolhedores. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês para falar sobre essa habilidade que é a minha vida, meu propósito de vida tem a ver com a comunicação, e eu sei que todos vocês também são comunicadores. Não trabalham numa TV, tem alguém que trabalha em TV? Não, né? Não trabalham no jornal, ainda que o jornal impresso tenha ficado, né, um pouco aí do passado, não trabalham em site de notícia, mas todos são comunicadores. Primeira novidade que eu estou contando aqui para vocês. Se vocês achavam que vocês não eram, estou dizendo agora que vocês são. Né? E a gente vai conversar muito agora como que a gente pode usar essa habilidade para que a gente possa melhorar a qualidade do trabalho que a gente entrega. Porque afinal, comunicação é sobre conexão. Às vezes a gente acha que comunicar é passar uma informação para frente, né? Mas não é simplesmente informar. Comunicar é conectar. E aí eu fiquei muito feliz ali com a decoração, né? Coisa bonita, né? Os balões ali, ó, conexão. Vocês repararam isso aqui? Eu sou meio detalhista, eu chego assim, estou dando raio-x no ambiente, ó. Conexão, balãozinho, quebra-cabeça, tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, porque é um quebra-cabeça realmente que a gente monta para que a gente consiga ter efetividade no trabalho que a gente está desenvolvendo, nos projetos que a gente está desenvolvendo também, viu? Aproveitando que o professor Orival adora uma história, e já contou uma história aqui, né, para começar com chave de ouro a nossa apresentação, eu trouxe aqui uma caixa. E eu queria contar para vocês a história dessa caixa. A galera aí de trás está conseguindo ver? Não? Vocês querem ficar em pé um pouquinho, só para eu mostrar aqui? Ó, eu vou levantar. Aí um tampa o outro aí atrás, né? Que ideia excelente minha, né? Mas estão conseguindo ver? Você consegue segurar aqui para mim, professor? Ó, eu tenho um assistente de palco desse, hein, gente? Meu Deus, eu tô chique demais. Você viu? Fazer a coreografia, né, e tal. Gente, sabe que isso aqui não é propaganda da NET não, tá? Não vim fazer merchan da NET aqui pra vocês. Mas essa caixa eu recebi do meu pai quando eu fui casar. E eu casei com 24 anos de idade. Pra muita gente pode ser muito novo, né? E eu acho que eu era muito novo na época. Tão novo, né, pro padrão atual, que eu lembro que eu já trabalhava em TV naquela época, né? Eu fazia apresentação de programa, e aí a galera, os fuxiqueiros, né? Tem alguns telespectadores que são meio fuxiqueiros, né? E aí eles perceberam que eu surgi com uma aliança na mão direita aqui, e aí em determinado dia eu apareci com uma aliança na mão esquerda. Eu achando, falei, acho que as pessoas nem percebem isso, né? Mas enfim. Aí eu fui fazer a compra no mercado com a minha esposa. Esposa linda, né? Tinha acabado de casar, tudo feliz da vida. E aí eu fui pegar pão na padaria. Vai vendo só o que aconteceu. Minha esposa atrás, ficava a padaria assim bem no canto do mercado, e ficava o setor de hortifruti, né? Então ela estava no hortifruti e eu na padaria, mas dava para ela ouvir tudo que estava acontecendo ali. E aí chegou uma atendente na padaria e falou assim: eu vi lá no jornal, por que você fez isso da sua vida? Aí eu parei e falei: nossa, eu cometi um crime, né? Matei alguém, não estou sabendo, desviei dinheiro, o que aconteceu, né? Aí ela pegou e falou assim: eu vi que a aliança mudou de dedo. Quantos anos você tem? Por que você casou tão cedo assim? E aí eu comecei a dar risada, né? Minha esposa só deu aquela olhadinha assim, né? Tipo, quem que é essa para falar? Eu falei assim: não, eu acho que não tem a ver com idade, não tem a ver com convicção e tudo mais, né? Mas eu casei bem novo dessa forma, e eu não tinha ideia naquela época, eu admito isso para vocês, do que era casado, do que era ter uma família, do que era ter uma casa, né? Não tinha uma noção ainda muito clara. E foi por isso que eu recebi essa caixa aqui do meu pai. Essa caixa, ela tem aqui, ó, um monte de bugiganga de conserto. Ela tem um monte de ferramenta, ó. Eu nem sabia que tinha tanto chave de fenda na época, sabe? Eu peguei e recebi essa caixa aqui, ó, tá vendo, ó? O pessoal aí consegue ver? Tá vendo? Ó, chave de fenda, o que mais que tem aqui? Vamos ver. Ó, tem coisa para conserto de tomada. Desde a época, gente, quando que eu casei, faz conta aí. Eu sou ruim de conta também, para já. Ó,
Eu tenho 38 hoje, com 24, quantos anos? Então, qual ano que foi? Cadê a galera de exatas aí? Vamos ver. 2009, exatamente. Uma salva de palmas aí para quem fez contato. E aí, gente? Olha só o tanto de chave, coisa diferente, né? Tinha umas chaves de fenda assim, coisa que eu nunca tinha visto. Essa aqui veio para testar a corrente elétrica na chave de fenda. Enfim, olha, depois também, isso aqui é para vedar o cano ali, né? Alguns encanamentos, tudo. E foi ali que eu entendi. Eu falei, poxa, agora se queimar o chuveiro, quem vai ter que trocar? Na época eu não tinha marido de aluguel não, viu? A galera aí que contrata marido de aluguel, na época eu não tinha. Era muito mais raro. Eu falei, poxa, vai ser eu. Se tiver vazamento, eu vou ter que fazer, né? E aí eu fui entendendo com o tempo a importância de cada uma dessas ferramentas. Porque assim, eu entendi que para cada coisa, para cada necessidade, tinha que usar uma ferramenta específica. Eu não podia usar a mesma ferramenta para tudo o que estava acontecendo ali de problema, coisas necessárias de manutenção. Obrigado, viu, professor? Pode deixar ele de novo. Obrigado. Palmas para o meu assistente de Paulo aqui, por favor. E aí, gente, o que eu quero dizer com isso para você? A comunicação também é desse jeito. Às vezes a gente nem entende que ela é uma nossa ferramenta de trabalho. A comunicação é o departamento que a gente passou aqui na frente, né? Comunicação é o prédio X ali na Via Tal. Eu não trabalho com comunicação, imagina. Mas a comunicação é uma habilidade, é uma ferramenta de todos nós. Se a gente quer ter sucesso profissional, se a gente quer que os nossos projetos sejam aprovados, se a gente quer se destacar. Porque quando nós entramos numa organização, numa empresa, a gente quer crescer. É ou não é verdade? A gente não quer ficar estagnado. A coisa mais terrível é quando a gente está cuidando de um projeto que não vai adiante. Sabe aquela ideia maravilhosa que você tem? Você desenhou, você pensou, você planejou tudo, mas na hora de executar, não deu certo. Às vezes o problema foi o quê? Comunicação. Às vezes você tem uma baita experiência, você contribui pra caramba, só que ninguém entende a importância do seu trabalho e aí você fica no mesmo cargo a vida inteira. Você não consegue crescer, você não consegue ser promovido. E aí você fala, onde está o problema? Às vezes é bendito da comunicação. E hoje, mais do que nunca, a gente entende que para cada necessidade existe um tipo de comunicação que a gente precisa usar. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, não sei se vocês já falaram isso ou alguém falou para vocês também. Fala assim, Eduardo, mas eu já me comunico bem. Eu sou tão extrovertido, né? Eu sou tão aberto. Nossa, eu sou claro na minha comunicação. Já falaram que eu sou claro. Só que esse conceito de se comunicar bem, esse conceito de clareza, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque a gente pode ser claro com um determinado grupo de pessoas, só que com outro grupo não ser. E não dá mais para a gente ter aquela história que muitas vezes a gente fala, coisa do tipo, eu fiz o meu papel, eu mandei o e-mail, eu fiz o comunicado, eu cheguei lá, expliquei. Se não entendeu, não é problema meu. Quantos aqui já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? A gente vê toda hora as pessoas falando. Minha parte eu fiz, eu disparei lá no grupo de WhatsApp, eu postei em tal lugar. Se não viram, o problema não é meu. Só que a gente precisa entender que em comunicação, a responsabilidade pela compreensão e absorção da mensagem é de quem está comunicando. Isso implica o quê? Isso implica em você ter generosidade para entender que o outro não é igual a você. E que o outro, ele pode ter uma perspectiva, um nível de conhecimento diferente de você. E não significa que ele é um Zé Mané, né? Às vezes, pelo fato do outro partir de um outro ponto, ou ter um outro olhar, a gente fala, nossa, olha como é fraquinho, né? Olha como é fraquinho, não sabe nada, está aqui há tanto tempo e tal. Mas às vezes essa pessoa ela é boa numa coisa que você não é, e você é bom numa coisa que ela não é. E a gente tem que entender que quando a gente se comunica bem, a gente tem uma oportunidade de construir algo muito mais forte. Nós temos a oportunidade de construir um ambiente de trabalho muito mais produtivo e muito mais feliz. Porque aquilo que eu tenho soma com o outro, e aquilo que o outro tem soma comigo. E essa integração possibilita que a gente possa transformar realidades através do nosso trabalho. Só que daí a gente tem que parar de se colocar nesse pedestal e falar assim, o outro tem que saber. Se ele não soube é porque é fraco.
É lento, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, né? A gente pensa coisas do tipo. A gente precisa entender que as necessidades são diferentes, os perfis são diferentes, e a gente precisa entender que nós precisamos adaptar a nossa mensagem para que ela chegue para todo mundo. Porque a comunicação que atinge 1%, 10% ou 20% ou até 50% do público, ela não é uma comunicação efetiva. A comunicação é efetiva quando ela alcança todos. E quando a gente olha aqui, olha para trás aí que você vê, ó, a galera lá de trás, olha, dá uma olhadinha para cima, para frente. Olha quantas pessoas diferentes tem aqui. Olha quantas pessoas. Então, às vezes, a linguagem que você usa com um, com o outro não funciona. Às vezes, a história que você usa para ilustrar alguma coisa para um, não funciona para o outro. Às vezes, o canal de comunicação que você está usando com um, não funciona com o outro. Ah, Eduardo, eu botei um cartaz no mural. Ah, Eduardo, eu usei a intranet. Se não viu, problema de quem não viu, está lá. Só que a gente precisa entender que as pessoas têm realidades diferentes, necessidades diferentes, e o nosso compromisso tem que ser fazer a informação chegar para todo mundo. Porque quando a informação ela chega para todos, o que acontece? Como eu disse, o ambiente de trabalho ele fica muito mais leve, muito mais produtivo, as coisas fluem com mais facilidade. Não significa que não teremos problema. Tem BO aqui também ou só na minha empresa? Aqui também tem? Tem? Pelo amor de Deus, fala que tem, senão eu vou sair daqui mal. Tem BO aqui também? Tem. Tem conflito? Tem. Tem reclamação? Tem. Tem retrabalho aqui? Eu tenho pavor de retrabalho. Tem retrabalho aqui, gente? Tem, porque não chegou a informação direito. Ou não chegou. Olha lá, estão gravando isso? Estão gravando isso, depois o professor Orival vai fazendo zoom, né? Para ver quem se mantém. Brincadeira, fique à vontade. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho com uma cultura de comunicação aberta, transparente, em que a gente tem respeito, em que a gente tem empatia, o que acontece? A gente consegue diminuir os ruídos na comunicação, a gente consegue diminuir os problemas. E aí, quando surgirem também alguns problemas, a gente vai conseguir achar a solução muito mais rápido. Então, esse é o desafio que todos nós temos, que vocês têm, e que a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso aqui, tá? Gente, eu preciso revelar um negócio aqui para vocês. Eu sou uma pessoa, o Rafael está comigo em todas as palestras, ele sabe, eu gosto de fazer uma bagunça. Vocês gostam de bagunça ou não? Nossa, o pessoal que é perfeccionista, né, que é organizadinho, vai surtar agora comigo. Quantas pessoas nós temos aqui mais ou menos? Pessoal de TI. Oi? Pessoal de TI. O pessoal de TI já começa, né? Já vem aquele frio na espinha, né? O que ele vai fazer? Meu Deus do céu, vai cair conexão, vai, né? Fica tranquilo, vai ficar tudo bem, tá? Quantas pessoas nós temos aqui mais ou menos? 200? Então, ó, eu vou pedir para vocês formarem grupos agora. 10 grupos de 20. Aliás, me ajuda aqui que eu fiz a conta errada. Tá vendo? Falei que eu sou ruim de conta. Eu preciso de grupos de 10, então dá 20 grupos de 10, é isso? Ótimo. Então, vamos formar agora? Faz ilhas aí, ó, com 10 pessoas, rapidinho. Pra gente fazer uma dinâmica aqui. Pode bagunçar a cadeira, depois a gente organiza de novo, tá? 10 pessoas solamente. Aí, ó, a galera que organizou as cadeiras deve estar falando, o que ele está fazendo, meu Deus. Calma que vai terminar tudo bem, tá? Ó, o Gislaine, Giz, se quiser vir mais pra cá para mim, mais espaço, ó. Ó, podem fazer ilhas de 10 aí. Isso. Aqui em cima também, ó, vocês fazem um círculo, tá? Vocês aqui podem fazer um círculo. E aí, grupos formados? Fechou? Agora, rapidinho, ó, presta atenção aqui em mim, rapidinho. Eu vou pedir para vocês elegerem agora um líder por grupo. E o líder vem aqui na frente rapidinho também. Rapidinho, vamos lá, um líder por grupo.
para nós os aplausos. Todos? Eu não fumo. Vai começar a fumar hoje, Então tá? vamos embora. Preparado? Preparado. Tá. Fica tranquilo, não vai ser não, pelo amor de Deus. Cadê os líderes? Ó, os líderes correm aqui rapidinho. Isso, pode vir aqui. Aqui em cima já veio o líder? Quem que é o líder de vocês? Ah, legal. Ó, vai arrebentar, hein? Vamos lá. Pessoal, mais algum líder tá faltando? Corre aqui, rapidinho. Gostei dessa turma aqui, vocês são animados, viu? Coisa boa. Mais um aí. Tá vendo mais um? Mais um líder. Pode. Oi? Calma que tem a surpresa. Você dança bem? Então, gente, o desafio vai ser o seguinte, atenção, todos eles vão subir aqui e vão dançar sererê para dar uma animada aqui. Pode ser? Brincadeira. Calma, ó, tem gente que já tá. Calma, não é isso. Vocês gostaram, né? Vocês gostam do mal feito, né? Gente, ó, atenção aqui, só vai silêncio rapidinho, só para eu explicar aqui como vai ser a dinâmica. Ó, eu vou mostrar uma imagem aqui no meu celular para os líderes. Eles vão ter 30 segundos para ver essa imagem, tá? 30 segundos só. E aí, vocês vão voltar para o grupo de vocês. Eu vou dar uma caixa de fósforo a cada 2 grupos para vocês dividirem aí, tá? Quantidade de palitos. E aí vocês vão montar em grupo o desenho que vocês viram aqui com os palitos de fósforo. Só que detalhe, o líder, olha aqui gente, atenção, o líder não vai poder botar a mão nos palitos de fósforo, no desenho que está sendo montado, e ele nem vai poder fazer gesto com a mão, tipo, assim, não pode, tem que ser só falando. Então, ó, coloca ali um palito reto, outro, eu fiz o gesto aqui, né? Outro na diagonal, um para baixo, um não sei o que. Então, vocês entenderam? O líder vai simplesmente orientar a equipe, é a equipe que tem que montar. O líder não pode tocar no desenho e não pode fazer gestos que imitem o desenho que eu vou mostrar, ok? E aí nós vamos ter, deixa eu ver se eu vou ser bonzinho ou se vou ser mal. Vocês vão ter 5 minutos. Não, perdão, pode perguntar. Mas a gente vai poder falar a imagem? Ou a gente vai... Não pode falar imagem. Não pode falar, é um triângulo, não. Vocês vão falar, coloca um palito reto. O outro palito é na diagonal. O outro palito para baixo. É comunicação, gente. Oi? Também não vale tirar foto. Perguntaram se pode tirar foto. Aí não, né, gente? Vai que, né? Vai que passa, né? Não. Tá? É um desafio de comunicação. Todos entenderam, gente? Todos estão comigo aqui? Dá um tchauzinho aí, galera do fundo. Entenderam? Beleza, a galera do fundão tá animada, hein? Ó, que isso, hein? Quero ver vocês ganharem, viu? E ó, quem terminar primeiro vai dar um grito para daí a gente identificar. Eu vou, obviamente, chegar até aí para ver se acertou ou não, né? Porque às vezes tem alguns errinhos aí. Alguma dúvida, gente? Ó, eu vou ser bonzinho com vocês. 10 minutos para montar. Tá bom? 10 minutos então pra gente montar o desenho. Podem vir os líderes aqui, ó. Então, vou dar uma caixa para vocês. Mas só divide um pouquinho, tá? Porque não vai precisar de muito palito. Eu vou mostrar o desenho daqui a pouco, tá? Não pode falar a forma. Só pode falar assim, coloca um palito em pé. Só a direção do palito. Só a direção do palito. Certo? Ó, pode passando aí, ó. Vamos distribuindo entre vocês. Se faltar alguma caixinha, pode ir compartilhando, tá? Uns 10 palitos lá para cada um. Ó. Pode passando lá pra galera também. Aqui, ó, tem mais 2 aqui. Oi? Pode passando os palitos então. Como? Não entendi. Cores? Não, é sem cores. Sem cores, tá? Vamos ver então, gente. Eu vou mostrar aqui pra galera, tá bom? Já vou começar a mostrar. Estão prontos? Ó, vocês vão precisar, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos para montar. 9 palitos de fósforo, tá?
eu ver se eu calculei certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Então 10 palitos para cada um, suficiente, tá? Posso começar a mostrar para a galera aqui? Pode? Vamos primeiro aqui, daí vocês já vão indo para lá. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Pronto? Já posso ir? Memória fotográfica? Pode ir. Vocês podem ir, todos vocês. Ó, não comecem a montar ainda, tá? Eu vou dar o vai, tá bom? Os líderes vão chegar aí, não falem ainda nada. Por favor. Vocês agora. Esse é o presente. Não pode montar ainda, galera. Não pode montar. Segura aí, não conversem com a equipe agora, os líderes, não conversem. Não conversem, foi? Valeu. Agora o próximo grupo. Não conversem, não pode falar nada, hein? Não sabotem, não trapaceiem. Exatamente. Ó, os líderes, atenção, a posição dos palitos tem que estar exatamente igual ao que está no desenho que nós mostramos para vocês. A ponta certinho também, tá? Sim. Certo? Tá bom? Tira foto. Fechou? Ó. Tira fim. Vai lá, pode levar, pode levar. Valeu, gente. Fechou? Ótimo, você canta, né? Ótimo. Verdade. Vai lá, os líderes chegando. Tem uma musiquinha pra gente colocar aqui? Tem? Vamos colocar uma música então para dar uma animada. Pode, peraí que a galera tá chegando. Todos os líderes, ó, dá uma... Balança a mão aqui para falar se tá ok, ó, os líderes todos. Tem alguém faltando? Algum líder faltando? Não, né? Então vamos lá? Pode ir? Valendo! 10 minutos. Muito bom, muito bom. Esse é um desafio, olha aqui para mim agora, concentra aqui rapidinho. Esse é um desafio de comunicação, gente. Parece uma bobagem, mas é comunicação pura. A gente chega num grupo em que as pessoas recebem a informação de um jeito diferente. Você fala com o palito de um jeito, um entende de um jeito, outro entende do outro. E o líder tem uma grande responsabilidade de fazer com que todos captem a mesma informação, que haja um trabalho em conjunto para que a gente consiga chegar ao melhor resultado. E eu confesso que eu estou estupefato, para usar uma palavra bem bonita, com o desempenho. Nunca tinha tido um desempenho tão rápido quanto vocês. Nunca, em nenhum lugar que eu faço estagiário. Nenhum lugar. Nenhum lugar, parabéns mesmo. E é interessante, olha aqui para mim, e é interessante a gente se colocar no lugar do líder, né? Porque quando às vezes nós estamos na ótica de um colaborador, por exemplo, a gente critica muito fácil a nossa liderança. Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter agido assim, assado, devia ter falado assim, de tal jeito. Só que quando a gente se coloca na ótica do outro, a gente vê que não é tão simples quanto parece. Como da mesma forma que às vezes a gente acha que o trabalho do colega vizinho é muito simples, o nosso é complexo. Só que quando a gente troca de função, a gente vai fazer o trabalho dele, o que acontece? A gente se surpreende, fala, nossa, tudo isso que ele faz, meu Deus do céu. É por isso que o grande desafio hoje, em qualquer lugar, aqui na Funcamp, em qualquer lugar que a gente estiver, dentro de casa também, é a gente entender que somos diferentes. Somos diferentes. A gente recebe as informações de um jeito diferente. E quando a gente se coloca no lugar do outro, ou tenta entender a perspectiva do outro, a gente consegue ter relacionamentos muito mais produtivos e muito mais saudáveis, tá? E aí, apresentando um pouquinho do meu trabalho, da minha empresa, como que funciona? Eu acho que a maioria aqui me conhece da TV, né? Quem me conhece da TV aqui? Levanta a mão. Ó, todo mundo, que bom, hein? Que bom. Vamos falar que estão assistindo a Record, né? Pelo amor de Deus, vocês falarem aqui, a gente já tem que botar um monte aqui pra fora, pelo amor de Deus, brincadeira. Tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas me conhece, né, do trabalho da TV, só que hoje, né, há alguns anos já, eu faço um trabalho paralelo também na minha empresa, que a gente abriu uma empresa de treinamentos na área da comunicação, justamente entendendo que há essa necessidade no mercado de melhorar os fluxos de comunicação
internos e também externos. Porque para a gente comunicar com eficiência do lado de fora, gente, nós precisamos primeiro comunicar bem dentro. Antigamente, até algum tempo atrás, as pessoas falaram, não, vamos comunicar bem da porta para fora. As informações dentro não precisa, né? As pessoas vão descobrir. Isso é terrível, né? Já viu aquela coisa? Você viu o que tem que fazer? Não vi. Não, mas você não imaginou? Você deveria saber que isso está acontecendo, que isso vai acontecer. Muitas vezes a gente trabalha no machismo. As pessoas, elas têm que perceber o que está acontecendo. Não, a gente precisa comunicar de uma forma eficiente para que a boa comunicação dentro, ela repercuta também numa boa comunicação da porta para fora, tá? Então é com isso que nasceu a minha empresa, a SM Brambila, que a gente treina profissionais, a gente treina empresas, organizações como a de vocês, para que vocês possam melhorar o desempenho profissional de vocês através da comunicação, que é fundamental hoje para todo mundo, tá? Então tenho 20 anos já de experiência em TV, rádio, internet, redes sociais, assessoria de imprensa e sou também especialista em comunicação empresarial transmídia, tá? Comunicação, esse é o lema da nossa empresa, tá? Comunicação é uma questão de sobrevivência. E por que sobrevivência? Porque sobrevivência não é uma opção. Ah, Eduardo, eu tenho direito de me comunicar bem ou do jeito que eu quiser? É uma questão de sobrevivência. Se você está se afogando, você tem uma saída. Você pode pendurar numa boia, pedir uma ajuda e tudo mais, você pode recusar essa ajuda e morrer afogado. E a mesma coisa na comunicação. Você pode se recusar. Eu espero que não, tá? Comigo aqui, fazendo um coraçãozinho para vocês. Eu espero que o coração esteja aberto. Mas você também pode se recusar a investir nessa área, não perceber que há uma necessidade, não perceber que há alguns pontos que precisam ser melhorados. Mas isso, se você não se abrir para isso, isso pode custar os seus relacionamentos dentro, fora do trabalho, isso pode custar o seu desempenho profissional, isso pode custar o seu crescimento. E a gente não quer perder oportunidade. Tem alguém aqui que quer perder oportunidade profissional? Tem alguém aqui que quer ter relacionamentos negativos, ruins? Ninguém quer. É por isso que a gente precisa olhar para a comunicação com generosidade, entendendo que hoje, mais do que nunca, é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte mesmo. Quem se comunica bem, se mantém no mercado. Quem não se comunica bem, pode até se manter, mas aos trancos e barrancos, tendo um ciclo de frustração e de desempenho negativo sempre. Tem uma pesquisa que foi feita, que aponta que 52% dos entrevistados disseram que a falta de comunicação adicionou estresse no dia a dia dos colaboradores. Tem estresse aqui no trabalho de vocês ou não? Teve umas risadinhas aí. Olha como é a comunicação, uma risadinha diz tudo, né? Não precisa nem falar nada, né? Só uma risadinha, aquela risadinha de nervoso, né? É assim? Aquela risadinha de nervoso já diz tudo, né? Gente, em todo lugar é assim. Na minha empresa também é assim, principalmente porque a gente trabalha contra o relógio, né? A gente começa o dia, 7 horas da manhã, e tem que botar o jornal 11h45. Não tem como alguém chegar lá e falar, não ficou pronto, dá para deixar para as 2 da tarde? Não dá, acabou o jornal, não tem o que fazer. Você trabalha com prazo, contra o relógio, não que vocês também não trabalhem contra o relógio, mas é um período maior, o estresse é diferente. Só que quando a gente não se comunica com eficiência, o que acontece? O estresse que já está presente na nossa rotina, ele aumenta. E aí, com o estresse cada vez mais latente, a gente acaba tendo cada vez mais atritos. Aí surgem os BOs. Não tem só BO na delegacia, tem BO no seu departamento. É ou não é verdade? Dá aquela confusão às vezes, que um olha para o outro, quer pegar o outro pelo pescoço, né? É só vontade, na prática não faz, né? Mas dá vontade, não dá vontade de dar uma torcidinha às vezes no pescoço de alguém? Pode compartilhar, eu sei que dá vontade, tem gente até fazendo, né? Às vezes dá. Mas por quê? Porque a gente às vezes não é claro, às vezes a gente não consegue ser transparente e sincero com aquilo que a gente está sentindo. A gente não consegue muitas vezes mostrar as nossas necessidades para o outro. E aí acontece isso. Outra coisa, olha aqui, ó. 44% dos entrevistados disseram que a falta de comunicação trouxe atrasos. Ou então fracasso na hora de entregar um projeto. Acontece isso aqui, gente, ou só lá na minha empresa? Não tem atraso? Não, né? Não tem atraso nenhum. Tudo sai perfeitamente bem, não tem fracasso. Como eu disse, que coisa terrível a gente dedicar
tanto tempo num projeto que depois não vinga, porque não teve adesão, porque não teve engajamento. Isso tudo tem a ver com falta de comunicação. Então, como que a gente pode melhorar toda essa questão? Trazendo alguns insights, e eu vou lançar algumas sementinhas aqui para vocês, tá? Eu espero que essa semente ela caia num solo fértil, porque tem solos e solos, né? Dependendo do solo, você joga a semente lá, o próprio sol vem e mata, porque não penetra. Mas tem um tipo de solo que ele é tão fértil, tão produtivo, que qualquer coisa que você joga ali, ele multiplica. E como que você é? Qual tipo de solo que você é? Onde essa semente vai cair? Se você estiver aberto e essa semente cair nesse solo fértil, o que vai acontecer? Você vai sair daqui diferente. E quando você muda, sabe o que acontece? O ambiente muda. Às vezes a gente quer mudar o ambiente, quer mudar o outro, mas a gente não percebe que a gente não tem controle sobre o outro. O colega de trabalho eu não consigo mudar. O ambiente de trabalho eu não consigo mudar. Mas eu só posso mudar algo, eu posso mudar a mim mesmo. E quando eu mudo, o que acontece? O ambiente muda. Porque eu deixei de me projetar para o outro, deixei de colocar a culpa no outro, para olhar para mim e falar, poxa, nós temos uma questão que precisa ser trabalhada. Eu não tenho controle sobre o outro, mas a minha parte eu vou fazer. Quando a gente faz a nossa parte, a gente vira inspiração. E aí as coisas começam a engrenar. Então, a primeira coisa, comunicação precisa de planejamento e estratégia. Você pode repetir comigo? Vamos fazer um barulhão aqui agora? Fala assim, planejamento. Mais alto, vai lá. Planejamento e estratégia. O que significa isso, Eduardo? Já tem tanto planejamento na minha vida. Já tem que definir tanta estratégia. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para tudo aquilo que a gente faz, sejam os projetos, sejam os eventos, sejam as mudanças de processos, a gente precisa colocar a comunicação junto com o planejamento dessas ações. Mas sabe qual que é o erro que a gente comete? Não só vocês, tá? Mas 9 empresas a cada 10. Sabe qual que é o erro que acontece? A gente planeja lá, desenha o projeto, a gente vê a questão financeira, a gente pensa na logística, a gente pensa em quem que a gente vai ter que mobilizar, de funcionário, de colaborador. Só que a gente não planeja a comunicação junto. E aí gastamos meses e meses, às vezes até anos, fazendo a concepção daquele projeto, desenhando tudo. E aí botamos o projeto para funcionar. O que acontece? Ou não acontece aos trancos e barrancos. Por quê? Porque nós não pensamos em uma coisa que é estruturante, fundamental, que é como eu vou fazer essa informação chegar para todo mundo que tem que ser alcançado por essa mensagem. Então a gente vai fazer um evento aqui na Funcamp. A Funcamp faz evento muito bem, né? Parabéns, inclusive, a equipe de eventos aqui. Eu tenho que mobilizar um monte de gente. O que eu faço? Eu não tenho simplesmente que ver custo, fornecedor e tudo mais. Eu tenho que definir o que eu vou ter que fazer para a informação chegar para todo mundo entender a importância desse evento, desse projeto, para que todo mundo se engaje e a gente consiga entregar o melhor. Isso é planejamento. Junto lá, sabe? Quando a gente está desenhando, a gente pensa a comunicação, porque daí quando for colocar o projeto em ação, nós vamos saber exatamente os caminhos que a gente precisa percorrer, as ferramentas que a gente precisa usar, as pessoas que a gente precisa contatar para conseguir ter melhores resultados. A coisa que eu mais vejo é a seguinte, Eduardo, talvez aqui isso não aconteça, eu espero que não, tá? Mas acontece em todo lugar. E não fiquem mal por isso. Eduardo, nós tínhamos um projeto tão bom, a ideia era sensacional, só que não deu em nada. Ou então, Eduardo, nós fazemos tanta coisa legal aqui, só que a comunidade nem sabe. A comunidade não sabe. Isso acontece às vezes com vocês, sim ou não? Às vezes acontece. E isso tem a ver com comunicação. Não dá pra gente esperar o fracasso para daí chamar a galera. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Bota um cartaz, manda uma mensagem na intranet, chama o fulano. Depois do fracasso, foi.
gente tem que pensar isso antes, para evitar esse from. Outra coisa, comunicação precisa de alcance e engajamento. Vamos repetir de novo? Diga assim, alcance e engajamento. E olha que eu não estou falando para você virar blogueirinho não, tá? Tem algum influencer aqui ou não? Tem? Nenhum influencer aqui? Oi? Tem? Cadê? Dá um tchauzinho os influencers aqui. Tem? Ó, tem uma galera que aponta assim, né? A pessoa nem quer se declarar como, tá todo mundo assim, né? Aponta mesmo. Mas influencer brota hoje, né? Às vezes você tá assim, num lugar que você fala, nossa, aqui não tem influencer. De repente sai do solo influencer, assim, né? É um negócio impressionante. Mas comunicação precisa de alcance e engajamento. Foi aquilo que eu falei, quando a gente faz uma mensagem, principalmente quando a gente vai comunicar a equipe de algo que está acontecendo, mudando, ou de alguma necessidade, eu não posso atingir parte da equipe. Eu tenho que atingir todo mundo. E é por isso que eu preciso ter um planejamento muito bom para identificar como eu faço a mensagem chegar para todos. Porque às vezes com um grupo, é uma ferramenta de comunicação, é um jeito de se comunicar que vai se conectar mais. Com outro grupo, talvez a estratégia tenha que ser diferente. E aí nós vamos ajustando, definindo toda essa estratégia para que a gente consiga alcançar todos e para que a gente consiga engajamento. Quantos lembram aqui quando surgiu a Nubank? Quem lembra aqui no começo? Lembra? Eu lembro o seguinte, os bancões, né, tradicionais, na época só tinha os bancões, né, Itaú, Bradesco e tudo mais. E era aquela comunicação, primeiro, difícil, extremamente formal, lembra? Então se você mandasse uma mensagem lá para eles, demorava 30 minutos para responder, lembra disso? E eles respondiam, prezado senhor Eduardo, caro senhor Eduardo. Você fala, nossa, vão chamar minha atenção, o que vai acontecer, né? E aí surgiu a Nubank. Como que a Nubank começou? Ela mandava uma mensagem assim, oi Eduardo, tudo bem? E aí você, oi Nubank, prazer, que bom que você surgiu. Alguém consegue entender que eu não quero distância, eu quero proximidade, eu quero alguém que fale a minha língua, eu quero alguém que esteja próximo, não alguém afastado. Então a gente precisa entender que há necessidades, há realidades diferentes. E quando a gente consegue entender o perfil do público e se adaptar a ele, a gente consegue mais alcance e mais engajamento. Por exemplo, uma coisa que a gente não mede, às vezes até por medo de descobrir que aquilo não funcionou, né? Eu vou fazer muitas consultorias em muitas empresas, né? E aí eles perguntam para mim, Eduardo, como que eu descubro se aquela ação de comunicação que eu fiz deu o resultado esperado? Aí eu pego o brinco, né? Eu falo, você quer descobrir mesmo? Porque dependendo do resultado você não vai curtir muito. Porque às vezes a gente acha que a nossa ação de comunicação foi muito efetiva. Só que quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai descobrir que from. Então a melhor forma de você saber se você é efetivo na comunicação, com a sua equipe, com as outras equipes, é o quê? É você perguntando. Quem aqui gosta de feedback? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem muita gente que foge de feedback, né? Falou do dia do feedback, a galera já passa mal, pega um atestado, né? Ou aconteceu alguma coisa, ou o cachorro que morreu, inventa alguma coisa. Mas gente, o feedback é maravilhoso. O feedback é maravilhoso porque no feedback você encontra, você descobre aquilo que você precisa melhorar. Saber aquilo que você é bom não tem o poder de mudar você. Mostra que você está no caminho certo, mas não tem o poder de mudar você. Então para de ficar assim, vão falar que, vão me criticar. Receba de peito aberto. Pergunta. É um dos exercícios que eu dou para os meus alunos na mentoria. Chega lá e pergunta para o seu líder: o que você acha da minha comunicação? Esteja pronto para ouvir. Não vai ficar. Esteja de peito aberto. Porque a partir dali você vai conseguir ver um monte de coisa que talvez você não esteja vendo para você ajustar.
e aí você vai melhorando, você vai se tornar um profissional muito melhor do que você está hoje. Eu faço mentorias com muitos profissionais, né? E tem alguns que eu percebo que quando eu estou elogiando, eles vão crescendo, né? Então, assim, aí eu começo a apontar, eu falo em pontos negativos, são pontos de melhoria, né? Porque feedback, não existe feedback negativo. É outra mentira, é outro erro que se comete, tá? Aí eu vou te dar um feedback positivo e negativo. Não existe feedback negativo, gente. Porque o propósito do feedback não é destruir e deixar ninguém mal. O propósito do feedback é fazer você melhorar. Então é um feedback positivo e o feedback construtivo. O propósito do feedback é construir. Então estou com alguns alunos lá, e aí é engraçado. Quando começa a elogiar, crescem. Quando você começa a apontar os pontos de melhoria, a pessoa começa a murchar. Tem uma aluna que eu estou fazendo uma mentoria online, que eu comecei a trazer os pontos positivos, né, da comunicação dela, das apresentações dela. Ela nem me esperou terminar. Ela falou assim para mim: ah, tá bom, mas e o que eu preciso melhorar? Eu falei: uau, entendeu? Porque saber o que você é bom, eu repito, ótimo, você está no caminho certo, aprimore isso que você é bom. Mas se você não buscar com as pessoas, com seus colegas, com seus líderes, aquilo que você precisa melhorar, você jamais vai se tornar um profissional melhor. Você vai continuar cometendo os mesmos erros todas as vezes. Tem um feedback estruturado, que o nosso líder nos chama, né? Para falar: olha, né, isso aqui está legal, isso aqui precisa ajustar. Mas também tem um feedback informal. Sabe qual é o feedback informal? É você chegar para um colega de outro departamento, por exemplo, e perguntar: o que você acha do meu trabalho? Como que eu poderia melhorar a entrega, por exemplo, ou a parceria com vocês? O que eu posso fazer? A minha comunicação é legal? Eu tenho sido claro? Ou eu preciso ajustar alguma coisa? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, como está lá no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Quantos aqui já leram esse livro? Quem não leu deveria ler. A Coragem de Ser Imperfeito. Deixa aí no seu celular, depois procura, tá? Outro ponto: comunicação precisa de clareza e assertividade. Talvez até então clareza para você seja um negócio óbvio. Ah, Eduardo, você veio falar que eu tenho que ser claro na comunicação? Isso todo mundo já sabe. Ok, mas hoje o conceito de clareza, gente, ele é muito mais profundo, como eu falei. Você pode ser claro numa situação e não ser claro em outra. Você pode ser claro com um grupo de pessoas e com outro grupo não ser claro. E aí como você faz para essa informação chegar do jeito certo para todos? Entendendo que a sua comunicação precisa ser na perspectiva do outro e não na sua perspectiva. Já viu aquela coisa que você vai dar um presente para alguém e você vai lá na loja comprar aquele presente maravilhoso, você chega para a pessoa e entrega? Já aconteceu com vocês isso? Aí a pessoa fica com aquele sorriso, aquela risadinha que vocês deram, cara. E fala: ai, obrigado. Aí depois a pessoa ou troca ou dá para alguém, manda para o bazar. Qual foi o problema? Você foi comprar um presente que você gosta. Você não foi comprar um presente que talvez a outra pessoa gostasse. Porque para você comprar um presente que o outro gosta, você precisa conhecer o outro. E a gente está muito corrido, né? Não é assim? Ai, não tem tempo, Eduardo. Tem um relatório, a Gislaine me pediu aqui, ó. Olha o tanto de coisa que a Gislaine me pede, pelo amor de Deus. Olha o tanto, você não viu minha agenda. Está tudo vermelhinho lá. Se a gente não tem tempo para conhecer as pessoas, se a gente não tem tempo para estudar o perfil das pessoas, a gente não consegue ser claro, a gente não consegue ser assertivo. E a assertividade também é outro conceito que está batido aí, né? Ah, não, precisamos ter uma comunicação assertiva. Mas, afinal, o que é ser assertivo? Quem poderia trazer uma definição aqui para mim? Vamos ver. O que é ser assertivo? Oi? Quem está falando? Levanta a mão aí para ver. Deixa eu chegar aí. Deixa eu ver. Ó, corajoso, né? Eu gosto de gente assim. Certeiro, mas como assim? Tentar atingir o objetivo que você pretende. Atingir o objetivo, não, todo. Então, a gente acha que ser assertivo
é você ser muito direto. Eu tenho que ser, eu tenho que falar o que tem que falar sem rodeios. E às vezes você cai até numa linha muito tênue que é a grosseria, né? Está muito perto ali. Ou então a gente acha que ser assertivo é você não confrontar, você não gerar confronto com as pessoas. Só que não é 8 e não é 80. Ser assertivo é justamente isso, é você ser certeiro, é você atingir o objetivo, é você querer falar algo para alguém e essa informação chegar lá para alguém do jeito que você planejou. O problema é que a gente quer chegar e falar que houve um atraso na entrega daquele trabalho. Eu falando com o fulano, vem alguém aqui só para fazer a dinâmica comigo, ficar bem legal aqui. Vem aqui, Michele. Eu quero falar para a Michele, que vai ficar ali, tá? Que houve um atraso e que a gente precisa corrigir para que isso não aconteça mais. Só que eu já estou irritado com a Michele. Isso já aconteceu outras vezes, eu não falei com ela. Eu fiquei irritado, em vez de ser transparente e mostrar para ela, eu deixei acumular aquela mágoa, aquele rancor, aquela irritação. E aí eu vou falar com ela algo legítimo, que houve um atraso, a gente tem que ajustar para não acontecer mais. Só que daí no meio do caminho, as minhas emoções começam a distorcer tudo. Aí eu chego aqui para a Michele, falo, estava tudo bonitinho, tudo planejado. Só que as emoções distorceram tudo. O tom de voz foi inadequado. A postura foi inadequada. Eu fiquei fazendo caras e bocas para ela. Aí, como que chega lá? Como se fosse uma ofensa. Ele está me agredindo. A Michele se fecha. Ela não recebe aquilo que eu estou fazendo. Pelo contrário, ela vai resistir àquilo que eu estou colocando para ela. Ou seja, o meu objetivo não foi alcançado. Porque em vez de mudar aquele processo, aquele problema, a Michele vai falar: quem é ele para falar assim comigo? Quem é ele? E aí a Michele deixa de fazer o que deveria. Isso acontece toda hora, gente. A todo momento. Às vezes a gente acha, por exemplo, aqui, pode continuar um pouquinho, Michele. Você ficar um pouquinho perto da orelha. Depois toma uma aguinha, tá? A gente equilibra. Às vezes a gente acha que a Michele fez isso para me prejudicar. Ah não, a Michele atrasou porque ela só pode estar querendo passar perna em mim. Eu já falei com essa menina, não tem jeito. Isso é uma percepção que eu tive. Isso não é um fato, pode não ser um fato. E quando a gente trabalha com percepções, não fatos, o nosso ambiente de trabalho fica contaminado. Quem disse que a Michele queria passar a perna em mim? Quem disse? Foi eu que, diante da situação, imaginei isso. Mas para eu anular, deixar de lado essas percepções que podem ser equivocadas, que percepção não é fato, para eu sair do campo da percepção e vir para o fato, eu preciso conversar com a Michele. Michele, eu percebo que a gente tem uma dificuldade com a questão da entrega do trabalho. Quero dizer que você faz um trabalho excelente, você é uma pessoa muito que integra muito, que contribui muito, mas nessa questão do prazo, a gente está tendo aqui uma dificuldade para a entrega. Como que a gente pode fazer? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para a gente ajustar isso? Porque em relação à entrega, nós tivemos um problema com os fornecedores, com os nossos clientes, e houve um certo ruído, um certo transtorno, não tem ficado legal, sabe? Como que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Michele, eu sinto às vezes que você não tem muita disposição de trabalhar comigo, ou que você está meio impaciente comigo. É uma percepção minha? Ou está acontecendo? A gente pode conversar para resolver? Aí talvez a Michele vai chegar e vai falar: nossa, Eduardo, imagina, nunca pensei sobre você. Na verdade, a entrega, o atraso na entrega que aconteceu foi porque, nossa, a gente estava envolvido com outras coisas, e eu admito, né, no momento lá de fazer o negócio, a gente acabou se atrapalhando, a gente priorizou uma coisa e deixou outra. Você levou para o lado pessoal, eu levei aqui para o lado pessoal, mas foi simplesmente uma questão de organização de agenda. Mas você trabalhou a percepção: o meu chefe não me valoriza, ninguém reconhece o trabalho que eu faço. Obrigado, Michele. Dá uma salva de palmas aqui para a Michele.
Meu chefe não me valoriza. Eu não me sinto bem aqui. As pessoas não são carinhosas comigo. As pessoas não contribuem comigo. Não integram. Isso é um fato ou uma percepção? Percepção é uma coisa. Percepção não é verdade. Pode não ser verdade. Agora, um fato é uma verdade. Para isso, a gente tem que ser transparente. A gente tem que chegar para a pessoa, chama para o cafezinho e conversa. Por exemplo, hoje não dá mais para a gente pensar em gente brigada na mesma equipe. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas vai servir para alguém aqui. Na minha empresa, por exemplo, tinha 2 colegas do mesmo departamento que não se falavam há anos, por um problema que tiveram lá atrás. E sabe por quê? Porque houve um problema e eles nunca conversaram a respeito. Isso acontece no casamento, isso acontece com os filhos, isso acontece com os amigos, e a gente traz para o trabalho. Cultura de comunicação aberta e transparente é eu chegar e ter liberdade de chegar para o outro e falar: olha, eu não gostei do que aconteceu, da forma como aconteceu. A gente pode melhorar, não para atacar o outro, mas para que a gente possa ter um ambiente cada vez melhor. Gente, isso é completamente possível. Não é virar terapeuta, tá, Eduardo? Quer dizer, vou trazer um divã, vamos deitar todo mundo no divã para a gente conversar. Então não é isso. É a gente entender que quando a gente joga os problemas e os ruídos para debaixo do tapete, a situação piora muito. Eu sempre digo que equipe rabugenta não produz o que poderia produzir. Já viu aquela equipe que você entra? Eu já fui em várias empresas, que você entra assim na sala e você fica mal, você fala: meu Deus, que energia negativa, vai me sugar aqui. Graças a Deus não é assim aqui. Aqui eu entro, eu sinto vocês sim bem, felizes, e a gente tem que prezar por isso. Nosso trabalho já é tão pesado, nós temos tanta coisa para fazer, nós temos que entender que os relacionamentos, eles são importantes. Olha para as pessoas que estão aí do seu lado, olha para frente, olha para trás. O seu trabalho não é um trabalho individual, o seu trabalho toca outras pessoas, e sozinho a gente não consegue fazer. A gente só consegue fazer o bom trabalho que a gente faz quando a gente se conecta com outras pessoas. É por isso que nós temos que comunicar para conectar e não simplesmente para informar. É conexão, gente. Olha para outra pessoa que está olha de novo para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela e fala assim: independente dos BOs, é muito bom trabalhar com você. Fala aí para ela então: independente dos BOs, é muito bom trabalhar com você. Muito bom. E para a gente fechar, olha que o gosto fluiu aí, hein? Olha que isso, fluiu. Faz um coraçãozinho aí para eles então, coraçãozinho do dorama. Isso, que bom. E para a gente fechar, olha aqui, para a gente fechar essa parte sobre a assertividade, como as emoções negativas acabam afetando. Eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves que diz o seguinte: Rubem Alves dizia que nós não enxergamos a beleza das pessoas, a gente enxerga a nossa beleza que nelas é refletida. O que isso significa? Que as pessoas são espelhos, e às vezes o julgamento que você faz para o outro é com base naquilo que você é, nos seus defeitos, nas suas falhas, nas suas crenças, nos seus traumas. Então não jogue para outra pessoa aquilo que é seu. Ah não, ele fez isso porque ele estava querendo tal coisa. Às vezes é porque você teve uma experiência negativa assim, ou talvez porque você faz isso com outras pessoas. Isso é tão sério, gente, que às vezes, vocês sabem que criar filho, quantos aqui tem filhos? Educar filho é um grande desafio. E às vezes eu estou lá julgando o comportamento do meu filho, ou dos meus filhos, que eu pego, olho para aquilo, eu paro, né? Porque pai é assim, né? Você pega às vezes, dá uma chamada de atenção, e aí eu espero que todos vocês assim, a gente entra num quarto e vai refletir, falando: será que eu não pesei a mão demais? E aí eu paro para pensar e falo assim: eu acho que eu analisei essa situação com base no que eu vivi. A intenção dele diante daquilo, por mais que possa ter parecido para mim, talvez não foi essa, mas porque eu tive uma questão com isso lá atrás, parece que
ele também quis fazer a mesma coisa, não foi. Então toma cuidado, porque às vezes o julgamento que você está fazendo para o outro é um julgamento com base naquilo que você é, naquilo que você viveu. Outra coisa, a comunicação precisa de integração e contribuição. O que é integração? Sabe o que é integração? É integração. Que ótima resposta, hein? Me trouxeram para falar essa abobrinha aqui, né, gente? Integração, eu posso definir, agora fazendo uma coisa mais... Estamos na universidade, estamos na Unicamp, né, gente? Vamos fazer um negócio mais filosófico, conceitual, né? Precisa. Integração é você derrubar muros. O que significa isso, galera? Vamos derrubar o muro aqui da FUNCAMP, a grade, a Unicamp e tudo mais? Não, não é isso. Derrubar muros é você entender que o seu trabalho não deve ficar fechado dentro das 4 paredes da sua sala. Ixi, agora ele chegou no ponto. Gente, olha aí para a pessoa que está do lado. Agora ele vai falar aquilo que... Ixi. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho é só na nossa sala. Então o colega do lado, da sala do lado que está precisando de alguma coisa, eu não tenho disposição de ajudar. Porque não, meu trabalho é aqui. Aqui, cada um no seu quadrado, né? Lembra daquela música clássica do Caetano Veloso? Cada um no seu quadrado? Meu Deus, não é do Caetano não, pelo amor de Deus, não vai confundir, tá? Acho que a gente vai buscando aí no YouTube, né? Deixa eu ver se é do Caetano mesmo, não é não. Tem gente que acha que é isso. E aí chega um pedido de ajuda de outro departamento, de outro núcleo, mas cara feia, impaciente, tem disposição para ajudar. Não, essa não é a minha responsabilidade, o trabalho dele. Eu estou aqui, qual é o seu departamento? Fala alguém no departamento aqui, dentro da FUNCAMP. Oi? Eu trabalho em projetos. Qual que é o outro departamento? Fala aí no outro. O RH é o RH. Eu não sou do RH. Nós não somos do projetos, não somos do financeiro, não somos do RH, nós somos da FUNCAMP. Você pode dar uma salva de palmas para isso? Mas aplaude mesmo, é o mesmo. É isso. É derrubar muros. É você entender que o seu trabalho, ele só existe porque existe o trabalho do outro. E você precisa valorizar o trabalho do outro, você precisa dedicar tempo para conhecer a equipe que está ao lado. Eu falo o negócio, mas é mais pura verdade. Às vezes a gente não conhece o colega que está na sala do lado, a 30 metros, só tem uma parede no meio, a gente não conhece. Só fala por e-mail. Ah, Eduardo, eu mando e-mail para ele. Eu mando lá na intranet. Aí a pessoa passa por você todos os dias no corredor, você não sabe nem quem é. Sabe o que eu faço de tempos em tempos? Eu vou lá na minha empresa, né? Minha empresa complexa é bem grande. Eu vou entrando nos departamentos conhecendo pessoas novas. Vou perguntando quem são as pessoas, o que fazem. Integração. É você entender que o seu trabalho só existe porque existem outras pessoas em outras funções desempenhando esse trabalho. Então, integrar e contribuir. O que você pode contribuir para os outros? Quando eu assumi a liderança do meu departamento não ajudava os outros. As equipes dos outros departamentos ficavam receosas até de chegar lá. E tinha essa cultura de que não vamos ajudar. É o departamento X, não é o nosso. Eu falei, não. Nós não somos o departamento, igual eu falei aqui, nós não somos o departamento X, nós somos da empresa. Se ele está vindo aqui é porque ele precisa de uma ajuda e nós vamos auxiliar, porque é um trabalho coletivo, isso é contribuir. Até o momento que algum tempo depois da gente fazer esse trabalho, porque às vezes as coisas demoram um pouquinho para mudar, né? A cultura você tem que investir, até o momento que ela muda. Mas depois de algum tempo, sabe o que aconteceu? Um colega lá do outro departamento que nem tinha coragem de entrar na nossa sala, ele voltou em férias e lá, vocês podem até colocar isso aqui também como hábito, tá? Lá a galera que volta de férias, por exemplo, traz um bolo. Quantos gostaram da ideia aqui? Pode aplaudir, o pessoal gostou aí, né? Pode aplaudir, aplaude a ideia boa.
Oi? Oi? Ah, que é quando sai de férias. Então vamos colocar sair de férias e voltar de férias. Exatamente, já traz. E me chama também, tá? Me chama que eu venho aqui. Então sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, esse colega lá do outro departamento, ele voltou de férias e ele levou um bolo para o departamento dele e levou um bolo lá para o nosso departamento para socializar com a nossa equipe, onde ninguém entrava. A hora que eu peguei e olhei aquilo, eu falei, gente, mudou. Que coisa linda, mudou. Olha, o cara lá do departamento veio e trouxe o bolo aqui. É sobre isso, entender que todos nós estamos trabalhando na mesma direção. Outra coisa, que horas são aí, gente? Vamos falando isso, senão eu vou até 6 horas da tarde. Tá no tempo ainda, né? Ó, comunicação também precisa do uso adequado das ferramentas. Hoje em dia, tem muita gente que acha que você se comunicar bem é você colocar 30 mil ferramentas de comunicação. Quais são as ferramentas aí que a gente tem hoje? A gente tem o tradicional mural, não sei se vocês usam mais. Tem e-mail, tem o WhatsApp, tem o Trello, o que mais? Tem o Teams, tem intranet, tem rede social corporativa. A galera acha que é você colocar um monte de ferramenta que daí você vai comunicar bem. Nem sempre. Nem sempre. É por isso que a gente tem que estudar a nossa equipe. A gente tem que ver, por exemplo, eu preciso me comunicar com o pessoal do outro departamento. Qual a ferramenta que eles mais usam? Qual tipo de comunicação é mais eficiente com eles? E aí, obviamente, eu direciono. Eu faço esse trabalho com muitas empresas e às vezes eu faço o diagnóstico ali e eu chego à conclusão que a gente tem que enxugar canais. Porque é muita ferramenta, a informação sendo disparada é como se você estivesse dando tiros aleatórios. Não atinge o objetivo. Então, assim, o que é efetivo com aquele grupo, com aquela equipe? Vamos estudar? Porque daí é essa ferramenta que eu vou usar. Eduardo, está fora de moda agora usar cartaz no mural? Ou eu posso usar isso ainda? Gente, é muito relativo. Por exemplo, se eu estou numa empresa de logística, até minha empresa mesmo, tem pessoas que só recebem as comunicações ainda pelo cartaz. As pessoas não abrem e-mail, não abrem a intranet corporativa. Imagina você ficar obrigando porque não faz. Então, como a informação vai chegar? Não é o que você gosta. A Eduardo adora a intranet. A rede social corporativa, nossa, que legal. A gente dá uma curtida lá, eu dou uma cutucada no meu colega, eu não sei o que. Ótimo, você gosta, tem que ter também, se for o objetivo ali institucional. Mas eu preciso entender como a informação chega. E aí eu planejo o uso de acordo com o que o meu público pede. Comunicação também precisa de capacitação. Estamos acabando aqui, tá? De capacitação. Comunicação, tem gente que acha que é algo que a gente já nasce com. Só que existe uma diferença entre a fala natural e a fala profissional. O que é a fala natural, Eduardo? A fala natural é quando você é lá bebezinho, ainda bem pequenininho, você começa a ouvir o som das pessoas e você começa a reproduzir. Se você não tem nenhum problema no seu aparelho fonador, em algum momento você vai falar. Imagino que tenha sido assim com todo mundo. Agora, a fala profissional é eu estudar a comunicação, entender que a comunicação é algo mais amplo, envolve a parte verbal, palavra, envolve a parte vocal, que é a voz, e envolve a parte não verbal, que é que mais tem impacto, que é o quê? O nosso corpo comunicando. Por exemplo, você aqui, com a postura que você está comunicando. Com a sua roupa, você comunica. Com seus cuidados pessoais com o cabelo, com maquiagem para as mulheres, a barba para os homens, você está comunicando. Nossa, Eduardo, estou comunicando? Sim, é uma comunicação inconsciente, você nem percebe e está falando. Então, por exemplo, pessoas que chegam no trabalho completamente sem cuidado, digamos assim, ou com a roupa de qualquer jeito, roupa amassada, roupa mal cuidada, ou roupa que não tem a ver com o ambiente de trabalho que você está. Você está comunicando algo para as pessoas. Quais as mensagens que podem chegar? Relaxo, preguiça, falta de profissionalismo. Ah, Eduardo, as pessoas pensam isso? Pensam. Porque você pensa também.
Isso é inconsciente, a gente não faz porque quer. A gente aprendeu a se comunicar pela linguagem não verbal, sabe quando? Sabe quando foi? Lá com o homem primitivo, o homem das cavernas. A palavra, ela veio muito tempo depois. Então a forma mais poderosa de comunicação é não verbal. É por isso que comunicação é muito mais atitude. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade para sorrir, está sempre carrancudo, está sempre pesado, está sempre cansado, está sempre com a energia para baixo, o que você acha que as pessoas vão criar de imagem sobre você? Às vezes a gente fala, nossa, tem que ser positivo no trabalho, tem que contribuir e tal. A gente tem um monte de discurso bonito, só que a nossa atitude é contrária. A gente fala uma coisa, só que a nossa atitude não condiz. E aí o que pesa mais? A atitude. Você defende contribuição, mas não contribui. Você fala de leveza no meio de trabalho, mas você não é leve, você é pesado. Você fala que não pode julgar os outros, mas você é o primeiro a julgar. Eu costumo dizer que nós não transmitimos uma mensagem. Olha aqui para mim, essa mensagem, essa parte é muito importante. Nós não transmitimos uma mensagem. Nós somos a própria mensagem que o mundo está lendo, que os seus colegas estão lendo, que a galera do outro departamento está lendo. Você é a mensagem. E aí, qual a mensagem que você tem passado para as pessoas? Você é alguém participativo? Você é alguém aberto? Você é alguém que contribui? Você é alguém feliz? Você é alguém que transforma o ambiente de uma forma positiva? Você é positivo nas suas relações? Ou você é uma pessoa reativa? Está sempre na defensiva. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo, não adianta ter um monte de frase bonita na ponta da língua, se você não consegue viver isso na prática. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que falar menos e ser muito mais. É isso que faz a diferença. E para a gente terminar aqui, eu termino com essa frase do Nelson Mandela. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Ele diz assim: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, ou seja, na linguagem desse homem, você atinge o seu coração. Conseguiu entender? Se você fala com o homem na linguagem que ele compreende, informando, conhecimento, ficou ali. Isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. E é só quando a gente atinge o coração é que a gente tem poder de transformar as pessoas. Você não está aqui simplesmente para organizar o RH, para fazer pagamento, para fazer processo. Você não está aqui para cuidar de projetos. Você está aqui para transformar pessoas. O nosso trabalho, ele transforma, gente. Essa fundação só existe pela capacidade dela de contribuir, de transformar pessoas. Mas às vezes nós ficamos presos na burocracia da vida, como se a gente ficasse apertando só o parafuso, entregando relatório. A gente está aqui e essa fundação existe porque ela transforma realidades. E você, no seu ambiente de trabalho, você pode e deve, ser um agente de transformação. Quando você se conecta com a outra pessoa, você atinge o coração dela. E quando atinge o coração, gera conexão, gera transformação. E esse é o desafio que a gente precisa colocar em prática hoje, através de uma comunicação, uma cultura de comunicação aberta e transparente. Muito obrigado, então, a todos vocês.